Vamos falar de insuficiência cardíaca. O que é, afinal, a insuficiência cardíaca e que riscos correm as pessoas que eventualmente sofrem desta patologia? Que riscos correm se contraírem o vírus Covid-19? Eu dou as boas-vindas ao professor Vítor Gil, médico cardiologista, que vai entrar nesta conversa por Skype. Olá, professor Vítor Gil, como é que está? Espero que esteja com saúde. O que é isto da insuficiência cardíaca? Isto é uma doença ou abarca várias doenças? Bom dia, Ana, e cumprimentar o programa e esta oportunidade de divulgar algumas coisas. Bom, a insuficiência cardíaca é uma situação que, no fundo, corresponde a uma dificuldade em um coração executar as suas funções. Ou seja, o coração é uma bomba que tem por objetivo propulsionar o sangue que leva oxigênio e leva nutrientes aos tecidos e, por determinadas causas, o coração deixa de cumprir essa função. E, portanto, o que é que vai acontecer? Por um lado, o coração não cumprindo, não chegando oxigênio e nutrientes aos tecidos, vai haver uma repercussão em todo o organismo e a pessoa vai ter um cansaço, uma fadiga muito acentuada. Por outro lado, o coração também não consegue despejar adequadamente o sangue e há uma tentativa do organismo em conservar, em reter líquidos, e pode reter líquidos nos pulmões, reter líquidos nas pernas, e, portanto, um dos sintomas da insuficiência cardíaca é, por um lado, a falta de ar por retenção de líquidos nos pulmões, por outro lado, os edemas, os inchaços, porque ficam retidos líquidos nas pernas. Portanto, estes são os sintomas principais da insuficiência cardíaca, a que nós chamamos uma síndrome, portanto, agrupa um conjunto de situações que podem levar a isso. A causa mais frequente nos países desenvolvidos são as consequências do infarto de miocárdio, porque há uma zona do músculo cardíaco que fica morta, que fica perdida no infarto, e daí resulta, ou pode resultar, em insuficiência cardíaca, nos casos graves, mas há outras causas, a hipertensão arterial, doenças do músculo cardíaco, doenças inflamatórias. Professor Vítor Gil, mas já se nasce com insuficiência cardíaca ou, na realidade, é alguma coisa que se vai adquirindo por razões hereditárias ou por um estilo de vida menos regrado? Como é que a insuficiência cardíaca entra na nossa vida? Há um pouco de tudo. Há, claro, pessoas que nascem com problemas cardíacos. Muitos deles têm que ser logo resolvidos com cirurgias em idades muito precoces, às vezes logo após o nascimento. E claro que depois, as que sobrevivem, e graças a Deus hoje em dia a maioria, podem depois, mais tarde, vir a ter problemas de insuficiência cardíaca. Mas a maior parte dos casos de insuficiência cardíaca não são esses. A maior parte dos casos de insuficiência cardíaca são a fase terminal de muitas doenças que vão acontecendo ao longo da vida. A primeira das quais, as consequências da chamada doença aterosclerótica, portanto, as consequências do entupimento progressivo das artérias, que depois pode, em determinados pontos, entupir e provocar infartos de miocárdio, e daí percas de zonas importantes do músculo cardíaco, de que decorre, então, essa incapacidade do músculo cardíaco funcionar. Portanto, na maior parte dos casos, a insuficiência cardíaca é a fase terminal de muitas doenças que vão evoluindo ao longo da vida e que, sim, algumas delas, como digo, nos países desenvolvidos, a maioria, tem que ver também com questões relacionadas com hábitos de vida pouco saudáveis. Olha, isso é uma contribuição muito importante. E alguém que, até com uma idade, 40 e tal, 50 anos, 50 e qualquer coisa, que contraia o vírus e que sofre de insuficiência cardíaca, tem um risco muito, muito, muito agravado de ter complicações com o Covid, certo? É verdade. É verdade. Todos sabemos que o principal fator de risco para quem desenvolve Covid é a idade. E, portanto, a mortalidade é proporcional às idades avançadas e daí, por exemplo, que a atitude em Portugal de vacinar logo a seguir aos profissionais de saúde, de vacinar as pessoas muito idosas e, sobretudo, aquelas que estão em lares, foi uma atitude, em minha opinião, absolutamente correta. Claro que agora se deve seguir a vacinação das outras pessoas idosas que não estão em lares, mas também das pessoas que nas várias séries publicadas, desde logo das séries iniciais da China, mas também dos Estados Unidos, de Inglaterra, de Itália, de vários países, nós sabemos que logo a seguir à idade, a situação
que mais está associada à mortalidade é a doença cardiovascular. Dentro da doença cardiovascular, há 4 situações que são as seguintes: a insuficiência cardíaca, a doença coronária e depois 2 situações menos conhecidas, que são as miocardiopatias, que são as doenças do músculo cardíaco, muitas delas que têm também insuficiência cardíaca, e depois uma situação menos conhecida, que é a hipertensão pulmonar, pessoas que têm umas doenças que levam a um aumento da pressão nas artérias pulmonares. Portanto, estas situações são aquelas que se associam a maior risco dentro da patologia cardiovascular. Então entramos aqui num contrassenso, que é, se por um lado passamos o tempo a dizer às pessoas que têm problemas de hipertensão, problemas cardíacos, têm que se mexer, têm que pôr o músculo a mexer, agora dizemos a esses doentes, fiquem em casa, como dizemos a toda a gente, mas esses então, fiquem em casa, não saiam de casa, não ponham o nariz fora de casa, porque o vírus em vocês acelera um processo que pode ser fatal. Que conselho é que se dá neste momento a estas pessoas? Que têm que se mexer, que não podem agravar às vezes a sua obesidade. O que é que eles fazem? É muito verdade o que está a dizer e naturalmente que estamos todos, enfim, diariamente a enfrentar problemas que não sonhávamos que viessem a existir. Portanto, isto está a ultrapassar tudo e está para lá do imaginável. E neste caso concreto, há de facto uma contradição entre o que deve ser feito e o que pode ser feito. Os ginásios não estão a funcionar. Mesmo a andar na rua, as pessoas a fazer os seus circuitos urbanos, enfim, quando se cruzam umas pelas outras, sem máscara é um perigo. As pessoas não devem andar sem máscara, porque ao exalar o ar, a pessoa pode ser portador e pode estar a infectar outra pessoa que acabou de passar por si. Portanto, de facto, o uso de máscara é obrigatório e o que nós aconselhamos é tentar, nessas pessoas de muito alto risco, que de facto se devem proteger e estar o mais possível em casa, tentar fazer, nem que seja andar à volta da mesa, fazer pequenos exercícios, mexer-se e, de facto, procurar horas do dia em que a possibilidade de se cruzarem com outras pessoas seja mínima, levar a sua máscara, proteger-se, não falar com ninguém, mas dar o seu passeio à volta do quarteirão, no bairro, no jardim mais próximo. Continuamos a aconselhar as pessoas a fazer movimento. Isso não quer dizer que haja convívio social. Se encontrarem qualquer pessoa conhecida, dizem adeus ao longe e não conversem com ele. É fugir enquanto pode. Olha, da sua experiência, o que é que tem assistido nos últimos meses em relação aos seus doentes que contraem este vírus? Ai, Ana, tantas coisas. Primeiro, há um pouco de tudo e, felizmente, a maior parte das pessoas que contraem a infecção sobrevivem. Também tem que se dizer isto. Se houver 10% de mortalidade, há 90% de sobrevivência. Eu estava a acompanhar o programa e gostei imenso, e deixe-me cumprimentá-la, gostei imenso da sensatez da doutora, se não me engano... Ana Muniz, psicóloga. Sim. Gostei imenso da sensatez e da tranquilidade que ela nos inspirou a todos. Portanto, muito obrigado também pela contribuição que deu para isto. Nós andamos todos muito nervosos, é muito difícil resolver as coisas dentro dos hospitais. Os nossos doentes cardíacos temos tido a enorme preocupação de não os abandonar, de manter linhas de contacto, nem que sejam telefónicas ou por vídeo. Os doentes que descompensam têm depois uma capacidade de recuperação muito pior. Os doentes com insuficiência cardíaca acabam por ter uma mortalidade se não forem adequadamente tratados, semelhante àquela que se está a ter no Covid, só que não é tão concentrada, é mais espalhada no tempo, e portanto nós também não podemos, por termos as atenções muito concentradas neste drama que estamos a viver, não podemos esquecer os outros doentes. Estamos muito preocupados com o atendimento dos doentes não Covid. Nós sabemos que a mortalidade, o excesso de mortalidade que tem acontecido este ano é muito grande comparativamente à média dos últimos 5 anos. Isto são os números da Direção-Geral de Saúde e do INE. E não são só mortalidades Covid. Até novembro, o excesso de mortalidade era até maior em situações não Covid do que Covid. Agora, as situações Covid estão a dominar tudo. Olha, doutor, mas a mortalidade não Covid é enorme e a cardiovascular tem, de facto, um peso enorme.